Então, o tema da palestra agora é dor de cabeça, o que ela quer com você, com o Dr. Mário Pérez. Dr. Mário é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem doutorado em neurologia pela Unifesp, pós-doutorado pela Thomas Jefferson University, médico do Hospital Albert Einstein, professor do curso de pós-graduação de Neurologia e Neurociências da Unifesp e da Faculdade do ABC, vice-presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias, da International Headache Society e American Headache Society, da Academia Brasileira de Neurologia e da Associação Paulista de Medicina. Ele é fundador e diretor do Centro de Cefaleia de São Paulo. Dr. Mário Pérez. Agradeço a apresentação e o convite também para estar aqui, falar sobre esse tema que é meu tema principal, né? Queria agradecer a presença de todos e, dando início, então, à apresentação, a gente vai falar de um tema que é frequente, e é tão frequente, que pode acometer pessoas até que não têm cabeça, né? A dor de cabeça é descrita, e aí os tratamentos têm relatos desde a época, né, das antiguidades. Você tem aqui a trepanação, que era um tratamento feito numa época em que se achava que os espíritos eram a causa de dores de cabeça. Talvez isso ainda seja verdade, mas a gente não faz mais a trepanação, né? Felizmente. Outros tipos de tratamento, por exemplo, aqui você vê a imposição de mãos, nessa figura também. Então existe uma história bastante longa, né, de descrições e tratamentos para a dor de cabeça. E é interessante, esse relato aqui de Platão, é uma das epígrafes do nosso livro, e ele coloca o seguinte texto aqui: para se tratar dos olhos é preciso tratar da cabeça. Para se tratar da cabeça é preciso tratar do corpo integralmente. Para se tratar do corpo integralmente, tem que se tratar a alma. Negligenciar essa verdade é a causa de tantas falhas dos médicos gregos atualmente. Parece que ele falou ontem, né? Mas isso é da época de vida dele, de 400 a 300 anos antes de Cristo. Então, muitas pessoas estudaram e versaram sobre as dores de cabeça. Essa aqui é a descrição do Freud, que é algo muito semelhante, muito próximo à enxaqueca, né? E a gente divide as dores de cabeça em dois grupos principais: as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa, são sinônimos. A cefaleia é o termo médico que designa a dor de cabeça. Então, só para a gente ter a definição correta, a gente vai ver que a dor de cabeça pode aparecer em quase todos os seres humanos, né? Por diversas causas. Causas mais graves, causas mais simples, uma gripe, uma infecção qualquer pode dar dor de cabeça como sintoma. Mas quando a dor de cabeça é o principal sinal e a principal questão da doença e a sua recorrência, aí a gente vai ter mais o diagnóstico das cefaleias primárias, como a enxaqueca, a cefaleia tensional e diversas outras. A gente tem aqui duas síndromes mais importantes, que é a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional. Se puder diminuir a luz aqui, eu acho que melhora a nitidez, né? Essas luzes da frente. Mas a gente tem aqui desse lado o que seria o espelho do critério diagnóstico, como os médicos fazem diagnóstico das cefaleias primárias, aqui no caso a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional do outro lado, com os aspectos aqui centralizados. Então, você tem o número de crises, a duração das crises, a presença de determinados sintomas, características da dor. Então, a enxaqueca é uma dor que tende a ser de um lado só da cabeça,
de caráter pulsátil, de moderada a forte intensidade e agravada por atividade física ou algum esforço, né? O contrário da cefaleia do tipo tensional, que tende a ser bilateral, não latejar, né? Ser mais fraca e não ser agravada com esforço físico. E aqui também abaixo existe a presença de náusea e ou vômitos na enxaqueca e a presença de incômodo com a luz e com o barulho na enxaqueca e a ausência desses fatores na cefaleia do tipo tensional. É claro que a pessoa pode ter uma parte aqui deste item e pode ter o outro lado também como característica. Então, você permite, né, num diagnóstico que tenha pelo menos 2 desses 4 itens e pelo menos um dos itens abaixo. Então, existe a enxaqueca preenchendo estes critérios, a cefaleia do tipo tensional também. Existem síndromes intermediárias, né? E esse conceito é bastante importante, que é o conceito do contínuo. Então, aqui a gente vai ter dores que são mais fortes, com mais náusea, com mais sensibilidade à luz e ao barulho, de caráter latejante, e um espectro até as dores do tipo tensional, que são mais fracas, não latejam, não tem enjoo e não tem sensibilidade à luz e ao barulho. E uma mesma pessoa pode ter crises aqui, aqui, aqui ou aqui, e uma variedade de manifestações, né? Existe também uma periodicidade muito diversa, como, por exemplo, a enxaqueca menstrual, que vem 2, 3 dias todo mês. A enxaqueca cíclica, que tem crises periódicas num período do ano e depois some, não vem mais. E outros tipos de manifestação, de periodicidade. Da mesma forma, a duração da dor, né, como a gente vê nesse gráfico, tem dores que são só de madrugada, tem dores que são de mais curta duração, tem dores que são contínuas. Então, a gente utiliza muito destas situações aqui, das informações que o paciente traz para a gente, para um diagnóstico, né? E que fatores estão associados à dor de cabeça? O que causa dor de cabeça? O que tem relacionado, né? Então, a cefaleia, de qualquer natureza, ela pode ter um deflagrador, né? E no caso da enxaqueca, que é uma síndrome, que é uma doença multifatorial, a gente pode ter uma diversidade de fatores. Normalmente, os fatores são de uma predisposição, né? Quer dizer, este pavio aqui, quer dizer, tem indivíduos que têm um pavio mais curto para disparar essa bomba aqui da dor, né? E outros menos predisposição, menos tendência para que isso ocorra. E aqui estão os desencadeantes externos, né? Que podem ser hormonais, no caso da mulher, e no caso do homem também, quando a mulher flutua nos seus hormônios, né? O sono, aspectos comportamentais, que a gente vai falar mais à frente, questões alimentares, ambientais, qualquer sobrecarga pode realmente levar a uma dor e a gente vai entender o porquê disso, né? Uma questão importante de comentar também é a influência da cafeína. Então, a gente dá aqui um corte arbitrário de não passar de 200 miligramas de consumo de cafeína, porque acima disso você já começa a ter chance de ter dor de cabeça por causa disso. Além da influência no sono, em tremores e uma série de outras questões. Só para a gente ver aqui, né, a quantidade de cafeína que tem em elementos da nossa dieta, que a gente habitualmente não presta muito atenção. Também em analgésicos que contém cafeína. Então é importante fazer uma conta de quanto cada um de nós ingere de cafeína e ver se isso não está prejudicando em algum aspecto, né? É sempre recomendável que não se tome um café depois das 18 horas, porque a possibilidade de interferir no sono é bastante grande. A parte comportamental ou emocional é bastante rica no caso da enxaqueca e outras cefaleias primárias.
E existem 3 blocos principais. Fundamentalmente são aspectos da personalidade. É comum que a gente veja pessoas com alto grau de exigência, cobrança interna muito exagerada, um perfeccionismo, pessoas que absorvem, que são centralizadoras. A influência do humor, tanto o humor para baixo, no caso da depressão, quanto na oscilação, nos altos e baixos, e também outros aspectos que são relacionados ao humor, que é a irritabilidade, a impaciência, a questão da culpa, da aceleração mental, são todos fatores que podem contribuir para o desencadeamento da dor. E por último, talvez predominante em muitos casos, a questão da ansiedade, da expectativa apreensiva, da tensão, medo, um estado de hiperalerta, antecipação de tragédias, de catástrofes, e a tendência ao pessimismo, que depois a gente vai ver também a implicação desse contexto e como funciona em termos neurofisiológicos o processo cerebral para o gatilho e desencadeamento da dor, né? E esse gráfico aqui mostra, né, um estudo que a gente fez que parece ter uma evolução destas diversas síndromes. Então, a gente costuma ver muitas pessoas que têm dor de cabeça quase todo dia, que são as enxaquecas crônicas ou outros diagnósticos, né? Então, essa pessoa aqui, normalmente tem uma história prévia de alguma alteração de humor, ela tem uma história anterior de enxaquecas que eram episódicas, que não apareciam todos os dias, eram mais infrequentes. E no começo da sua vida, lá pelos 15 anos, né, na sua infância ou mesmo na adolescência, início de quadros fóbicos, quadros de ansiedade. Então parece ter realmente uma escala, uma evolução deste quadro, né? Só para a gente relatar aqui e a gente mensurar esse problema no nosso meio, nós fizemos um estudo epidemiológico, um aluno meu de doutorado, que é o Luiz Paulo Queiroz, que vai defender a sua tese ainda nesse final de ano, uma pesquisa feita com cerca de 4.000 pessoas no Brasil inteiro, que mostrou que a prevalência da enxaqueca, a frequência, a porcentagem de pessoas que têm a dor de cabeça, dá no Brasil inteiro 15%. Não é? Mais no Sudeste, 20,5%, menos no Centro-Oeste e no Norte, um pouco mais no Sul, não é? E Nordeste, mas um predomínio aqui, realmente no Sudeste, né? Talvez pelas sobrecargas, pelo estilo de vida que é exercido aqui na nossa região, né? E também, só para ilustrar, a gente tem a prevalência da mulher no Sudeste, né, que tem 30% de acometimento de enxaqueca. Então, quer dizer, 1 a cada 3 aproximadamente mulheres no Sudeste tem o diagnóstico de enxaqueca, né? Então, a gente recorre à base biológica primária da função da dor, do porquê que existe dor no nosso sistema, no nosso organismo. Ela representa um ganho evolutivo, ela representa um mecanismo de defesa do organismo. E o sistema de dor é um sistema que vai ser alertado, que vai ser disparado quando alguma coisa não está bem. Ele existe para sinalizar um potencial de lesão, para que ocorra a retirada deste estímulo, que é negativo, que é ameaçador. E representa uma adaptação do indivíduo com o meio ambiente. Então, funciona mais ou menos assim. O sistema de dor é como se fosse essa representação aqui do balde de água. Então, a gente costuma ver as pessoas que procuram tratamento com esse contexto aqui, com os desencadeantes muito fortes, todos aqueles que a gente comentou, com uma predisposição, quer dizer, um tamanho de container, de balde pequeno, e com pouco escoamento. Então, ocorre um transbordamento desse sistema com mais frequência. Ao passo que, se a gente consegue chegar nesse plano aqui,
você vai ter menos desencadeantes, um escoamento maior e uma distância entre o nível líquido e o nível de transbordamento, gerando, então, menos crises e um controle mais adequado, né? E a espiritualidade e a integração, né, da religiosidade e da espiritualidade nesse contexto pode ser bastante útil também para se conseguir passar de um sistema para outro, né? Então, o estilo de vida que a gente tem, né, com muito estresse, com tensão, preocupação, irritabilidade, fadiga, sedentarismo, o consumo de tóxicos, né, o cigarro, o álcool, drogas, poluição, o sono inadequado, a alimentação ruim, tudo isso gera uma perda da adaptação e, consequentemente, um disparo de um sistema que é de defesa do organismo, né? Daí que vem o subtítulo do livro, O que ela quer com você. Então, o que ela quer, na verdade, é um equilíbrio, né? Então, a gente luta contra a dor, é claro, precisa ser aliviado o sofrimento, mas enquanto não se entender realmente o objetivo principal daquela recorrência, não se sai do lugar, não se consegue um alívio importante, né? Esse artigo aqui, de uma médica de Boston, fala sobre qual que é a vantagem evolucionária da enxaqueca, né? Comentando também um pouco esse aspecto. E, na verdade, é assim que a gente vive, né? Mas a gente foi feito para viver dessa forma aqui, ou neste ambiente, né? Que seria bem mais agradável. Mas a gente acaba, com a mesma genética voltada para esse ambiente, a gente acaba ficando aqui, né? Aqui. Então, daí que vem realmente a maioria dos males das doenças contemporâneas, né? A fisiopatologia, os mecanismos, então, são diversos, porque o sistema de alerta é um sistema geral, né? O sistema de dor, ele vai reconhecer qualquer tipo de alteração. Então, muitos mecanismos estão envolvidos, né? Mas o fundamental é a gente entender também a implicação da dor e do sofrimento, e a gente vê que são duas questões que podem estar absolutamente juntas, mas que podem também se separar. Quer dizer, a sensação física da dor, ela pode ser diferente do sofrimento que ela causa, né? De que maneira? Integrando realmente a experiência e entendendo o que a dor representa e de que maneira conseguir melhorar isso. Então, de novo, a integração da espiritualidade é muito importante nesse contexto. Existe um relógio biológico no nosso cérebro e existe uma coisa que é absolutamente importante para todos e verdadeira para todos nós. A experiência que nós temos é sempre do agora, é sempre deste segundo. Só existe esse momento aqui. E a gente vai através dele, né? Nós não conseguimos ir um segundo atrás, nem um segundo à frente. Mas a gente tem memória do passado, né? E a gente tem a antecipação dos acontecimentos futuros. Daí que vem quadros depressivos por questões do passado e ansiedades em relação ao futuro. E, de novo, a questão da crença, da fé e do significado maior para os eventos de vida, gerando uma maior aceitação dos acontecimentos do passado e também uma despreocupação em relação aos acontecimentos do futuro. Então, ocorre esse fenômeno aqui. A gente vive no presente, né? Mas existe o passado e o futuro na nossa projeção. A gente pode expandir isso um pouco mais. E a gente, com a memória do passado e com a antecipação do futuro, a gente pode resgatar questões negativas, questões ameaçadoras, questões que podem gerar para a gente uma ameaça, podem gerar uma percepção de que algo está por acontecer, algo grave está por acontecer. E aí que se dispara, então,
os sistemas de defesa e que se consomem as serotoninas, as endorfinas, que se consomem até todas as substâncias e células do sistema imune, por isso que a sobrecarga também gera alterações imunológicas e também o desencadeamento e o ocasionamento e o disparo do sistema de dor como um sistema de defesa do organismo. Agora, se for colocado uma imagem positiva, uma imagem alegre, uma imagem tranquila do passado e da mesma forma do futuro, você não vai ter esse disparo para que ocorra, então, algum problema de saúde. Então, no final, é este o quadro, né? O passado e o futuro estão absolutamente integrados na nossa experiência do agora, deste segundo. E, se for levantado algo negativo, é dessa forma que a gente vai viver, que a gente vai experienciar. E se for levantado algo positivo, é também dessa forma que a gente vai viver e que o nosso organismo todo vai se comportar. Então, já aqui, no começo da era depois de Cristo, Epíctetos coloca que o que perturba as pessoas não são as coisas em si, e sim as suas interpretações sobre elas. Uma outra questão que é interessante de colocar, né, e como é o nosso processo de saúde e doença atualmente, é essa frase do Dalai Lama, que o que mais me surpreende na humanidade são os homens. Perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Então, de que maneira a gente pode integrar a experiência da religiosidade, da espiritualidade no cuidado da dor, né? Essa aqui é uma epígrafe, uma parte do início do livro, e é um relato de uma paciente que descobriu o que a dor de cabeça queria com ela, qual que era a implicação maior, né? Então, ela coloca realmente que, muito mais do que inimiga, a dor me ajudou a evoluir espiritualmente. Ela tem um papel muito maior que a sensação física de desconforto. A dor me permite crescer. Se eu aprendo a vencer a dor, passo por todas as barreiras da minha vida. E o que se pode fazer para melhorar, né? Aqui tenho aquela música dos Titãs, né? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, e assim vai, né? E uma das coisas que é importantíssimo da gente colocar na nossa prática do dia a dia é a teoria desses 4 quadrantes, né? Como é que funciona isso? A gente tem aqui a linha da urgência e aqui a linha da importância. E a gente acaba fazendo só o que é urgente e o que é importante na nossa vida, né? A gente não deixa, normalmente, a gente deixa de lado o que é importante, né, mas que não é urgente. Como, por exemplo, cuidar da saúde, cuidar de si mesmo, né? A gente está mais para responder e-mails e datas, limites e obrigações e se enfiar em coisas cada vez mais, só que o dia só tem 24 horas. Né? Então, a sobrecarga, a multiplicidade de funções, né, e a aceleração mental, que é muito comum nos processos de desequilíbrio físico e mental, acabam sendo um desequilíbrio desta priorização, né, do que é importante se colocar aqui na nossa, no que seria a nossa esfera de atuação. É claro, o que é urgente, o que é importante, precisa ser feito. Mas o que é urgente, mas não é importante, não precisa ser feito antes do que é importante e não é urgente. E a gente se surpreende também com a quantidade de coisas que a gente faz que não são importantes e não são urgentes, né? Então, a reestruturação do nosso estilo de vida e das nossas prioridades
é realmente fundamental para um processo de cura, para um processo de tratamento. E não há dúvida que a integração da religiosidade, da espiritualidade, tem papel fundamental, porque aí a questão existencial principal toma conta disso e você acaba fazendo tudo aquilo que realmente tem que fazer, e não aquilo que socialmente se cobra para que se faça, né? Então, que tipo de intervenções religiosas ou espirituais podem melhorar a dor, né? A gente ainda está numa fase de não ter toda a mensuração e de não saber, como a gente sabe com medicamentos, o que fazer com os tratamentos, que dose, em que paciente. Então, que tipo de paciente? A criança, o adulto, o idoso, o homem, a mulher, na cultura oriental, na cultura ocidental, em que tipo de doença pode se aplicar alguma intervenção? Qual o tratamento, se seria associado aos remédios, se seria feito no hospital, se é passe, prece, meditação, cirurgia espiritual, qual é que grupo de intervenções poderia ser feito, né? E que dose? Todos os dias, uma vez por semana, uma vez na vida? O médico deve orientar, prescrever? O sistema de saúde deve promover? Os seguros de saúde, os convênios viabilizar? Hoje já há um direcionamento dos sistemas de saúde em integrar os aspectos religiosos e espirituais, porque indivíduos com melhores estilos de vida vão gerar menos custo, vão gerar menos problemas de saúde. Então, essa questão está cada vez mais importante, né? Só para ter um exemplo, um estudo em pessoas com dor musculoesquelética, 84% utilizavam métodos associados à medicação. E de uma lista de 19 itens, o mais utilizado foram preces, né? E foi, em segundo lugar, também o que foi relatado como mais eficaz associado à medicação, né? E para finalizar, também uma epígrafe aqui do último capítulo do livro, que é uma prece do Chico, né? Um texto do Chico, que fala: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição e dor ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Queria agradecer novamente a presença de vocês. Qualquer questão também a gente pode responder por e-mail, acessando esse site aqui. Tem outras informações sobre as dores de cabeça, outras coisas que possam ser de interesse. E agradeço muito. Depois da mesa, a gente vai estar também ali no espaço de fora, para quem quiser autógrafos do livro. Muito obrigado. Bom, dando continuidade agora, nós vamos começar a mesa integrando a terapia complementar espírita à prática clínica. O primeiro palestrante vai ser o Dr. Marco Antônio Palmieri. Ele vai falar sobre diagnóstico e encaminhamento de quadros obsessivos. Dr. Palmieri é médico formado pela Faculdade do ABC, tem a residência médica em endocrinologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, é especialista em endocrinologia pela Associação Brasileira de Endocrinologia, analista junguiano formado pela PUC de São Paulo, especialista em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia e âncora do programa Diálogos Médios da Rádio Boa Nova. Muito boa noite. Eu acho que gostaria de começar dizendo que vou frustrar algumas pessoas, porque estive conversando aí no intervalo e alguns estão esperando que eu traga aqui casos assim espetaculares de obsessão que são resolvidos aí dentro da casa espírita. A gente não vai fazer isso. Me preocupa muito a postura desse novo paradigma. Me preocupa muito a construção desse paradigma espírita
no que diga respeito à formação do próprio médico. Eu tenho visto uma quantidade muito grande de pessoas nitidamente obsessas, obsedadas, do ponto de vista espiritual. Tenho visto uma quantidade muito grande de pessoas com influenciações espirituais, as mais diversas, adentrarem ao consultório médico e saírem de lá simplesmente com um comprimido, com uma bolinha, com uma injeção ou com alguma outra coisa, sem que haja absolutamente nenhum tipo de informação com relação à patologia espiritual de que essas pessoas estão sendo acometidas. Isso me preocupa dentro da introdução do paradigma médico espírita, do paradigma médico espiritual. Então, sempre a gente fica muito atento àquele coitadinho, não é? Que adentra o nosso consultório e que está lá todo obsedado ou todo influenciado pela ação dos espíritos. E nós nunca pensamos no papel do médico que está atendendo a esse obsedado. Não é? Quantas vezes a gente já pensou ou ouvimos realmente palestras onde o próprio médico precisa ser reavaliado nesse contexto? Eu acho que o que me preocupa muito na construção do paradigma médico espírita ou médico espiritual é que nós estamos caminhando para uma evolução muito grande dessas coisas. Nós temos aí hoje mestres em espiritualidade. Nós temos aí, ou estamos a caminho da formação de livres docentes em saúde e espiritualidade. E a gente não tem visto mudança do paradigma. Nós estamos vivenciando saúde e espiritualidade ainda no paradigma quase que antigo. Não é? Por quê? Porque falta alguma coisa nessa situação. É essa alguma coisa que eu gostaria de estar conversando com vocês e não mostrando casos espetaculares de resolução de situações obsessivas. Quando criança, eu gostava muito de histórias infantis, ainda gosto. E uma das histórias que sempre me chamou muito a atenção, ou o que me chamou, tá tudo certo. O que me chamou a atenção era um personagem de uma história. Esse personagem me chamava a atenção porque dilacerava, cortava a cabeça daqueles que não iam de acordo com as suas proposições. Mas, na verdade, esse personagem trouxe para a gente uma frase muito importante, um conceito extremamente importante que eu gostaria de me basear, não é? De me colocar sobre ele. Esse personagem dizia: insanidade é acreditar que podemos continuar fazendo o que vínhamos fazendo e obtermos resultados diferentes. Isso parece uma frase de André Luiz, mas não é. Essa é a rainha de copas do conto Alice no País das Maravilhas. Insanidade é acreditar que podemos continuar fazendo o que vínhamos fazendo e obtermos resultados diferentes. Ao longo de toda a história médica, a gente consegue perceber, o próprio Mário mostrou agora um slide que eu mesmo vou mostrar, a atuação do médico sempre esteve relacionada à atuação religiosa. Na verdade, era o contrário. Eram os feiticeiros, eram os indivíduos que praticavam magia, eram aqueles que tinham contato com a espiritualidade, que eram os curadores primeiros, não é? Até pelo menos ao século passado. Nós temos aí conhecimento de que trepanações eram feitas para a retirada de maus espíritos, porque esses maus espíritos poderiam realmente causar doenças importantes no corpo físico. E fazia-se isso. E quem fazia? Era um curador, mas que ao mesmo tempo era um feiticeiro, era alguém ligado a essa situação de espiritualidade mais antiga. E ao longo das décadas, nós tivemos aí a presença da religião sempre muito afeta, sempre muito próxima à presença da cura.
curava-se ou através do sentido religioso das coisas. Sempre havia um motivo religioso ou espiritual junto do desenvolvimento das diversas doenças. No entanto, isso acabou. Não é? Acabou no século passado, no século retrasado, quando então ser religioso significava não existe a possibilidade de ser médico. E se nós fôssemos curadores, não poderíamos absolutamente estar ligados a qualquer tipo de ato religioso. Então, de uma situação onde nós tínhamos sacerdotes fazendo curas, passamos aí a um fracionamento total, onde o médico ou o curador não poderia mais estar afeito às situações da alma, às situações da religiosidade. E vivemos isso até hoje. Não é? Vivemos isso de uma maneira exaustiva, ainda hoje temos uma dificuldade, os senhores estão vendo, uma dificuldade muitíssimo grande de se colocar espiritualidade dentro da universidade. Mas as coisas já acontecem. Não é? Os trabalhos e mais trabalhos estão sendo colocados no sentido de que a gente possa realmente aproximar religiosidade, novamente consciência, e principalmente consciência médica. De repente, os psiquiatras nos colocam descrições detalhadíssimas de uma série de doenças. Doenças, por exemplo, como os transtornos de humor. Temos aí um episódio depressivo maior. Vejam vocês que essas situações que eu coloquei aqui são situações retiradas do Código Internacional de Doenças. Né? Um humor depressivo maior. Ele é caracterizado por um humor deprimido, por um prazer acentuadamente deprimido. O indivíduo perde as suas noções de prazer. Tem sempre perda ou ganho de peso, uma insônia, ou pelo contrário, passa o dia todo dormindo, agitação ou um retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia. Tem um sentimento de inutilidade ou de culpa e pensamentos de morte recorrente. Essa é uma descrição de uma situação, de um episódio depressivo maior, colocado dentro dos manuais de psiquiatria. Mas, meu Deus do céu, se um indivíduo como esse adentrasse a uma casa espírita, o que nós diríamos desse indivíduo? Que ele é portador de um episódio depressivo maior? Ou que ele é um portador de um quadro obsessivo? Outras descrições, como por exemplo episódios maníacos, um indivíduo onde tem uma autoestima inflada, ele é capaz de tudo, necessidade de sono diminuída, muito loquaz,